Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alisson e na aula de hoje nós falaremos sobre os problemas atmosféricos. Bom, para início de conversa, a atmosfera ela está diretamente relacionada à qualidade de vida. Se nós não tivéssemos uma atmosfera, provavelmente nós não teríamos vida aqui no nosso planeta. Nós não teríamos água no estado líquido, nós não teríamos plantas, não teríamos animais. Dificilmente nós teríamos, né, alguma chance de vida aqui no nosso planeta. E as alterações que o ser humano tem provocado, principalmente a partir da Revolução Industrial, tem gerado assim, alguns impactos que eles podem ser considerados relevantes. Desde a Revolução Industrial, com o descobrimento do carvão e da queima industrial do carvão, o ser humano tem jogado aí toneladas de gases poluentes na atmosfera. Entre eles, os principais, né, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Então, tem poluído a atmosfera. Isso vai gerar consequências tanto para a saúde humana, para a respiração, quanto consequências globais, tem a ver ali com as mudanças climáticas. Outras atividades, urbanização, atividades humanas, também acabam intensificando esses problemas. Tá? Então, nós temos aí essa questão da atmosfera, da sua importância, mas que o ser humano tem alterado aí a atmosfera, que talvez, em algum momento, pode chegar de uma maneira irreversível para nós, tá? Para nós aqui enquanto ser humanos no planeta Terra. Bom, então fala-se muito, né, sobre o efeito estufa. Então a gente precisa começar falando, então, né, o que é o efeito estufa, não entender o efeito estufa, então, como uma coisa má, uma coisa ruim, porque o efeito estufa, ele tem que existir no planeta, ele existe, assim, de maneira natural. Então, para início de conversa, o efeito estufa é um processo natural e ele é essencial para a vida na Terra. Tá? Se a gente não tivesse um efeito estufa, a temperatura da Terra seria muito quente e hora muito fria. Então, de dia ia ser muito quente e de noite ia ser muito fria. Ia ter uma amplitude térmica gigantesca. Esse efeito estufa, ele faz com que a temperatura fique agradável, em torno de 15 graus. Tá? A temperatura média do planeta é em torno de 15 graus. Graças a esse efeito estufa. Então, a atmosfera acaba funcionando como uma estufa, lá, uma estufa de vidro. Então, o calor entra, né, consegue ultrapassar pelo vidro lá, por exemplo, de uma estufa, e uma parte acaba voltando para a atmosfera, uma parte acaba sendo refletida e uma parte acaba ficando dentro daqui da atmosfera. Tá? Então, isso faz com que o planeta fique mais quente, digamos assim. Tem as partículas na atmosfera, tudo ali faz com que os gases presentes, né, na atmosfera fazem com que esse calor fique dentro da atmosfera. É como você entrar num carro num dia quente. Você deixa o carro no sol, entra no carro, você vai ver que o carro está mais quente. Porque o calor entra, né? Uma parte sai, mas uma parte acaba ficando dentro do carro. Então, uma parte do calor não consegue sair de dentro do carro. E isso é o efeito estufa, tá? Para isso que serve uma estufa também, tá? Para você conseguir manter uma certa temperatura. Então, isso acontece naturalmente no planeta, porque o planeta tem gases, tem atmosfera, então tudo isso faz com que o efeito estufa aconteça normalmente. Uma parte dos raios solares são refletidas, uma parte entra e consegue sair, e uma parte acaba ficando dentro aqui da atmosfera, provocando, né, esse efeito estufa, que faz com que a temperatura fique agradável ali, né, uma média de 15 graus. Qual que é o problema? Tá? Qual que é o problema com isso? Então, durante toda a história da humanidade, né, digamos assim, não vamos falar da idade do planeta toda, desde quando surgiu aí os primeiros seres humanos, a gente não influencia tanto assim na atmosfera. Tá? A gente foi começar a influenciar, como eu falei para vocês, a partir da Revolução Industrial, tá? Utilizando muito mais gases por queima de combustíveis fósseis. Primeiro o carvão mineral, depois o petróleo. Tá? Agora tem o gás também, outras coisas, mas vejam que há um aumento crescente a partir de 1850. Então, até antes da Revolução Industrial, o ser humano não usava carvão e petróleo. A partir disso, começou a usar o carvão, depois, início do século XX, começou a usar o petróleo, e olha a quantidade de bilhões de toneladas que o ser humano joga na atmosfera todos os anos. Olha, de 1900 até 2019, olha quanto subiu aqui, ó. Se fazer essa soma, dão aqui mais de 35 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, ou só do CO2, né, que é o dióxido de carbono, jogado na atmosfera, todos os anos. Então, 2019, 20, 21, 22, 23, assim por diante. Da onde que vem esses gases, esse CO2? Vem dos combustíveis fósseis, da agropecuária, do desmatamento,
das indústrias, dos carros, das cidades. Então, tudo isso acaba contribuindo para as emissões, para essas emissões de gases de efeito estufa, entre eles o CO2, que é o mais problemático e o que é mais lançado na atmosfera, tá? Com a queima dos combustíveis fósseis. Então, os principais são o CO2, o dióxido de carbono, o metano, os óxidos nitrosos, tem o dióxido de enxofre, tem outros que acabam influenciando bastante, mas o CO2, né, ele acaba sendo o principal vilão, digamos assim, que ele acaba, o que isso vai provocar? Uma intensificação do aquecimento global, do efeito estufa. Então, ó, volta aqui, ó, efeito estufa natural acontecendo, normal, sempre existiu, né, aqui no planeta, desde que tem atmosfera, tem o efeito estufa. O problema é o ser humano jogar aí essas bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera todos os anos. E isso faz com que o efeito estufa se intensifique, faz com que o planeta fique mais quente. Tá? É como você deixar o seu carro no sol um dia de uma temperatura mais amena, agradável, e deixar o seu carro no sol num dia de temperatura muito alta. Então, dentro do carro vai ficar mais quente, significa que o efeito estufa dentro do seu carro foi intensificado. Aí isso vai acontecer no planeta. Com essa intensificação, com essa quantidade absurda, né, de gases sendo jogados na atmosfera, os raios solares eles vão entrar, mas eles vão ter mais dificuldade de sair da atmosfera. E isso faz com que a temperatura aumente. Tá? Então, os raios eles vão ter dificuldade de voltar para o espaço sideral, fazendo com que o efeito estufa ele seja mais intensificado, digamos assim. Então, a gente está potencializando esse efeito estufa. E esse efeito estufa em excesso vai causar o que a gente conhece como aquecimento global. Onde que a gente vai observar o aquecimento global? Nos fenômenos climáticos extremos, no derretimento das calotas polares, em mudanças climáticas, na irregularidade de chuvas, por exemplo, tá? Então, as consequências mais comuns e visíveis: o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar e os eventos extremos, como o El Niño, por exemplo, né? O El Niño acaba sendo potencializado aí com esse efeito estufa intensificado, tá? Então, aqui uma imagem só para vocês verem do Polo Norte, como que o degelo do Polo Norte ele tem se intensificado ao longo do tempo, tá? Então, de 1990 até 2020, vejam como que o degelo acontece lá no Polo Norte. Tá? Uma forma da gente identificar, então, esse efeito estufa sendo intensificado. Bom, outros problemas atmosféricos aí que podem ocorrer graças à ação antrópica, ou seja, ação do ser humano. A inversão térmica. Então, o que acontece na inversão térmica? Então, aqui nós temos o fluxo normal de ar, tá? Geralmente o ar mais quente próximo da superfície, depois um ar mais frio e um ar mais frio ainda. Então, tudo que é quente, a tendência é subir. Então, se o ar está quente, ele vai ficar mais leve, ele vai subir, depois ele vai se resfriar e ele vai descer. Tá? Isso é um movimento de convecção. O ar quente sobe, resfria e desce. Movimento de convecção. Isso faz com que os gases poluentes das cidades, né, que proveniente de caminhões, ônibus, carros, outros veículos, eles acabem se dispersando. A atmosfera faz esse papel de acabar dispersando esses gases poluentes da cidade. O que acontece na inversão térmica? Como o concreto e os prédios e o asfalto, geralmente no inverno isso vai acontecer, esses materiais eles acabam se resfriando muito, tá? Então, o concreto, o asfalto, eles esquentam muito no verão, mas no inverno eles acabam se resfriando muito, tá? Então, eles perdem muito temperatura, perdem temperatura muito rápido e acabam ficando muito frio. E esse ar gelado ele acaba se transferindo para a atmosfera, né? Para essa camada de ar que está logo acima da cidade. Isso faz com que esse ar se torne mais frio, se torne muito frio. E como ele se torna mais frio do que o ar que está em cima, ele não consegue subir, porque o ar frio ele é mais pesado. Tá? O ar frio ele é mais pesado e ele não consegue subir. Ele não consegue passar por uma camada de ar quente. Então, o que acaba acontecendo? Fica uma camada de ar frio, uma camada de ar quente em cima, que funciona como uma tampa, né, não deixando aquele ar subir, e um ar mais frio aqui em cima. Qual que é a consequência disso? Os gases poluentes não conseguem se dispersar. Os gases poluentes vão ficar concentrados aqui na cidade. Isso vai causar aquela neblina de fumaça, vai causar doenças respiratórias, e é muito comum em grandes cidades aqui no Brasil, como em São Paulo. Tá? No Brasil, a gente vai ter o exemplo de São Paulo, que pode acontecer essa inversão térmica ali em meses de outono, de inverno, é mais comum. Tá?
Ó, como eu falei para vocês, geralmente no outono e no inverno, que a inversão térmica faz com que os gases poluentes não se dissipem. Então, eles vão ficar próximos aqui da superfície, causando aí, né, esses problemas, a ausência de, né, você não consegue baixa visibilidade, problemas respiratórios e tudo. Como eu falei para vocês, essas são as principais consequências: aumento de doenças respiratórias, diminuição da visibilidade, agravamento dessa poluição atmosférica nas cidades, porque essa inversão térmica, então, não vai deixar com que esse ar consiga subir e consiga se dispersar na atmosfera. Bom, próximo problema aqui para falar para vocês, também causados pela ação humana, as ilhas de calor. Então, o que é uma ilha de calor? Como quase que o contrário da inversão térmica. Lá na inversão térmica, e voltando, a cidade, no outono e no inverno, o concreto, o asfalto, as calçadas, aqui a falta de circulação de ventos, faz com que o ar fique muito frio aqui. O cimento, digamos assim, ele vai se resfriar mais do que o solo, do que a vegetação no inverno. E no verão, ele vai esquentar mais. Tá? Então, se você pisar numa grama e você pisar no asfalto, num dia de sol, você vai perceber a diferença. Tá? Então, você vai ver que na grama a temperatura não vai subir tanto e no asfalto a temperatura vai subir muito. Isso acaba se refletindo também para toda a região da área urbana ali, fazendo com que a temperatura fique mais alta na cidade do que no seu entorno. Tá? Provocando, então, o que a gente conhece como ilha de calor. Então, a temperatura ela fica mais alta na cidade, graças ao concreto, graças ao asfalto, a falta de áreas verdes, as calçadas e tudo, a falta de circulação de ventos. Então, isso aqui vai esquentar muito em dias de calor, fazendo com que a temperatura seja mais alta do que no entorno, do que em parques, do que em áreas residenciais, do que na zona rural. Então, se você pega o mesmo dia, mede a temperatura no centro da cidade, mede a temperatura na zona rural ou numa área de vegetação, você vai ver a diferença. Ó, que diferença de 3 graus praticamente, tá? Então você consegue ver essa diferença aí. Isso é uma área de ilha de calor, isso é chamada de ilha de calor. Então por que ela acontece? Por causa do concreto, por causa do asfalto, pela ausência de vegetação, pela impermeabilização do solo, pela presença de calçadas, que são materiais que eles aquecem muito rápido, e aquecem muito. Então, eles perdem a temperatura muito rápida, mas eles aquecem muito no verão. Isso faz com que a cidade fique mais quente do que o seu entorno, formando o que a gente conhece como ilha de calor. Tá? Então, essas superfícies escuras, esse concreto, ele absorve mais água, mais calor, isso acaba sendo liberado, né, para aquela região ali do entorno, acaba liberando esse calor, fazendo com que a cidade fique numa temperatura mais alta. Aqui um exemplo, ó, o município de São Paulo, cidade de São Paulo, aqui todo o município de São Paulo. Nas áreas centrais, nas áreas de bairros aqui residenciais, a temperatura é mais baixa, e nas áreas que ainda a gente tem remanescente de vegetação, nas áreas mais distantes, em São Paulo a gente consegue ver que a temperatura está mais baixa, que é onde está em verde. Então, onde está em verde a temperatura está mais baixa, onde está em laranjado, vermelho, a temperatura está mais alta. Então, veja um exemplo então da ilha de calor, como que a ilha de calor acaba influenciando, né? Uma influência aqui da ilha de calor. Então, isso faz com que a cidade fique mais quente, tudo, graças a esses materiais aí que são usados na cidade. Consequências: aumento do consumo de energia elétrica, né, para a climatização, com o uso de ar-condicionados, problemas de saúde, como a insolação, a desidratação, e mudanças em padrões locais, né, ali de chuva e de vento. Então, municípios muito grandes, como São Paulo, podem até ter uma influência nas chuvas em certos períodos do ano, ali na região específica da cidade, né, do município. Bom, o que a gente pode fazer para mudar isso? Que são as medidas de mitigação de todos esses problemas que eu falei. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né, investir em energias mais renováveis, um pouco mais limpas, né, ampliação de áreas verdes urbanas, medidas de reflorestamento, incentivo ao transporte público, a usar menos combustíveis fósseis e também ter legislações ambientais e políticas públicas mais eficientes aí em todos os países. Não basta um fazer sua parte, mas todos os países, então, têm que acabar contribuindo para que a gente consiga superar esses problemas. Vejam, todos os problemas que eu falei aqui são causados pelo ser humano, são consequências diretas da ação do ser humano sobre a natureza.
Por fim, então, para a gente finalizar aqui uma atividade, um dos principais fatores responsáveis pela formação das ilhas de calor nas cidades é a elevada presença de áreas verdes e corpos d'água, B, a escassez de veículos automotores nas regiões centrais, C, o intenso processo de verticalização e uso de materiais que retêm calor, D, a baixa densidade demográfica dos bairros periféricos, ou E, a alta umidade relativa do ar nas zonas urbanas. Aqui, né, letra C. Processo de verticalização, ou seja, de construção de prédios e materiais que retêm calor, né, como concreto, ferro, vidro, cimento e assim por diante. Então, pessoal, por hoje é isso, por essa aula é isso. Agradeço a atenção de vocês, espero vocês na nossa próxima aula e até mais.